Pessoal, estou de volta aqui, tranquilo? Estou de volta para continuar essa aula sobre o que está envolvido, né? O que tem por dentro de um sistema de informação. Agora eu vou entrar mais dentro ainda. Eu quero mostrar tecnicamente o que está envolvido no desenvolvimento do sistema, mas agora do ponto de vista do programador e desenvolvedor, tá bom? Então nós vamos continuar aqui com a nossa apresentação. Então a pergunta que aparece aqui agora é: como desenvolver um sistema? Como desenvolver um sistema? Olha que pergunta interessante. Bom, para o desenvolvimento do sistema é preciso definir as seguintes coisas. Espera aí. Isso mesmo. É preciso definir as seguintes coisas. Que seguintes coisas? Qual é a plataforma do desenvolvimento? Por exemplo, a plataforma que eu estou falando vai ser um sistema web, desktop ou mobile? Não, são plataformas diferentes. São formas de programar diferentes. Porque uma plataforma web roda no navegador da internet. Desktop você instala no seu computador e aí você põe ele para rodar e ele funciona. E o mobile você leva para qualquer lugar, funciona com a internet, internet 4G, coisas assim. E aí é bem diferente, são coisas completamente diferentes, as plataformas. Então quando você vai desenvolver um sistema, você pode até falar assim, eu quero usar as 3 plataformas integradas, com um banco de dados só. Pode isso, Arnaldo? Pode, é possível, mas aí tem que ser definido isso no início do processo. Outra coisa, estrutura da base de dados. Como é que vai funcionar a base de dados? Porque o sistema de informação é baseado na base de dados, né? Até parece redundante. Então eu vou definir, eu vou usar um servidor local, né? Depende, meu sistema funciona só dentro da minha organização, dentro do mesmo prédio, dentro de um único prédio, eu corto relações com o mundo exterior e não enxergo a internet que está para lado de fora. Essa é uma opção, né? Mas também tem a opção de usar um servidor remoto. A empresa tem várias filiais e todos acessam um único banco de dados. Então eu posso usar um servidor remoto que fica em algum lugar aí e que tem o servidor e usando a internet para acessar ele. Ou até na nuvem, que hoje é um jeito também. Você paga, né, para empresas que cuidam dos seus dados e aí você distribui, tem um servidor, tem que ser rápido, constante e seguro para que você use esse tipo de estrutura de base de dados. Então tem que definir isso aí também para desenvolver o sistema, né? Quando você vai definir também a plataforma, ainda aqui, você está definindo também qual é o SGBD. O que é isso? É um sistema gerenciador de banco de dados, né? Por exemplo, tem o MySQL, tem o SQL Server, são tecnologias. Tem o Oracle. Tem que definir qual que você vai usar aqui, qual que você vai usar desses SGBDs, certo? A plataforma também você vai definir, por exemplo, eu vou definir para web, mas para web tem servidores Linux com Apache ou tem servidores Windows com IIS. Você vai definir isso aí também. Se for desktop, também. Eu vou trabalhar com Apple, vou trabalhar com iOS, ou vou trabalhar com Windows. E mobile também. Eu posso trabalhar na plataforma iOS. Aliás, desktop não é iOS, né? Seria macOS. iOS para iPhone, iPad, ou eu vou trabalhar com Android. O que você vai trabalhar? E tudo isso daí tem que ser definido. Então são coisas aí que você tem que definir para desenvolver os sistemas. Depois também você vai definir a linguagem de programação. Tem Java, tem HTML com JavaScript, aí você tem Python, C# e muitas outras. Então tudo vai depender das definições que você fez anteriormente para definir qual vai ser a linguagem e a plataforma que você vai trabalhar. Olha quanta coisa. Depois vem a parte de desenvolvimento mesmo. Você já definiu tudo isso,
Então agora você escolheu a linguagem e a plataforma, começa então a codificar o projeto. Bom, podemos separar o trabalho do desenvolvedor em duas frentes. Então, o desenvolvedor, hoje, a gente pode dizer que tem empresas que separam isso mesmo em profissionais separados. Um profissional que trabalha com a interface ou front-end, ou seja, ele trabalha com a tela, janelas, botões, a casca do sistema, aquela parte que você vê, toca, olha e interage. Então, se você tem um celular que tem o aplicativo do banco, aí tem aquela parte ali que você interage, é a interface. O que está por trás escondido é o back-end. Então, tem profissionais que são mais designers e que trabalham mais, não é só design, porque tem a parte de programação também envolvendo front-end. Tem a parte núcleo do sistema, onde estão as inteligências, os códigos, chamado de back-end. Então, são algoritmos, tarefas, inteligência. É ali que faz o cálculo, é ali que verifica, analisa. E isso precisa de código que não tem cara, né? Que não tem interface. E quem faz isso é o pessoal que trabalha com back-end. E aí, o pessoal tem chamado também os tal de full stack. Opa, desculpa aí. Full stack, o que é isso? É o cara que faz tudo isso aqui. Full stack. Desenvolvedor full stack. Né? Também pode ter um cara separadamente que trabalha só com o banco de dados, que desenvolve o banco de dados, que analisa o banco de dados, que otimiza o banco de dados, né, para ele funcionar com armazenamento e recuperação. Mas quando o desenvolvedor é full stack, o banco de dados também é dele. Né? Então, por exemplo, eu pessoalmente já trabalhei em duas empresas e nas duas empresas que eu trabalhei full stack. Eu trabalhei fazendo tudo, full stack. Tá? Não só como desenvolvedor, mas full stack também, porque eu trabalhei como analista desenvolvedor. Bom, então veja só, são as tarefas que alguém tem que fazer dentro do sistema. E tem a parte do banco de dados, né? O que é um banco de dados? Então, geralmente a gente desenha esse tamborzinho aqui para dar a ideia de armazenamento. É uma ideia bem logística, né? Bem de logística. Mas essa logística, o produto é dados. Então, o que é banco de dados? É uma coleção ou estrutura organizada de registros e, não diria informações, né? Tá escrito informações aqui, registros e dados mesmo. Essa informação aqui, informação cru, né? Seria mais conhecido como dados. A gente já aprendeu, para dados virarem informação, ele tem que passar por processamento. E o que a gente guarda é matéria-prima, né? Dados. Bom, objetivos do banco de dados: organizar e sistematizar o uso de informações que vão ser geradas pelo sistema. Então, organizar e armazenar dados, facilitar acesso, utilização e manutenção das informações ou dos dados, guardar histórico das informações ou dados, aqui está um pouco, né? Dados, desculpa aí, e centralizar as informações. Aí sim, informações centralizadas, quer dizer, tem uns dados aqui, na verdade é dados também, e esses dados vão para tudo quanto é lugar, gerando informações, que daí não é centralizado. Então, na verdade, a centralização é dos dados. Evitar duplicidade de dados, quer dizer, se eu guardo tudo num lugar só, eu não guardo duas vezes, né? Não corre o risco de, dentro do mesmo setor, por exemplo, logístico, cada um ter a mesma planilha de formas diferentes. Às vezes, quando a gente trabalha com arquivos e planilhas, acontece essa redundância de dados. Mas quando eu trabalho com banco de dados, eu procuro evitar isso. Então, essas são as ideias do porquê armazenar e usar banco de dados. Os benefícios é a não duplicidade, a facilidade de backup e recuperação de dados. Então, eu posso fazer um backup de tudo de uma vez e recuperar. Todos acessam a mesma informação, não tem nada desatualizado, atrasado, redundante. E eu melhoro a gestão das informações que são oriundas dos dados. O problema que pode surgir é que o banco de dados, né, pode influenciar a qualidade dos sistemas. O que eu quero dizer isso aí? Já comentei outro dia. Dados ruins geram
dados ruins, não é ruins, geram informação ruim. Certo? Dados ruins geram informações ruins. Não tem como eu pegar um negócio ruim e fazer o negócio ficar perfeito. Entendeu? Então, se aqui está torto, aqui vai ficar torto também. Certo? Então, esse é o problema. Né? Eu tenho que ter uma coleta e armazenamento de dados muito bons para que eu possa gerar dados bons. Outro problema que pode ser um problema, tamanho do banco de dados prejudica acesso, atualização, manutenção. Né? Então, e dinheiro. Né? Então, os bancos de dados gigantescos gastam dinheiro. Tem um custo para você manter com segurança, com disponibilidade esses dados. Tem um custo. Isso é um lado negativo, talvez. Só que a gente está aprendendo aqui. Dados é igual dinheiro. Dados valem dinheiro. Então, esse custo talvez valha a pena, dependendo da empresa e do tipo de negócio que ela tem. Os bancos de dados precisam realmente ser implementados, certo? Bom, para você entender melhor os bancos de dados, a organização das informações, eu vou transformar os dados, que talvez você conheça como planilha, tabela, isso aqui, né? Essa é a forma mais usada de armazenamento de dados, que é através das tabelas. Mas essas tabelas, elas precisarão ser organizadas e elas terão uma conexão entre elas. Tabela 1, tabela 2. Então aí eu organizo isso no SGBD, Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Certo? E aí eu chamo o cabeçalho aqui de uma tabela de atributos ou campos. Então cada atributo é um dado sobre um elemento, sobre uma entidade. Né? Então, por exemplo, aqui é uma cidade, né? Pelo que dá para perceber, o dado que eu estou tratando é cidades. Então, cada coluna é um dado diferente sobre um elemento, uma cidade. Então, esta linha, que a gente chama de registro, ela contém o nome da cidade, o ID da cidade, o nome da UF, o geocódigo da UF, a população, o IP óleo, o não sei o que, blá blá blá, a sigla da cidade, de uma única cidade. Então, o alvo, ou vamos dizer assim, a entidade analisada nessa tabela é cidade, ou município, né? Município. Agora, o que eu tenho sobre município? Cada coluna, cada campo é um dado diferente sobre um único município. Cada linha é um registro diferente, ou seja, um município diferente. Entendido isso, os bancos de dados, a maioria deles, funcionam nessa metodologia. Agora, é interessante você aprender isso aqui. Ó. Eu já tenho um banco de dados, eu tenho diversas tabelas em conjunto, e elas têm uma comunicação entre elas. E essa comunicação se dá por algum dado em comum que uma tabela tenha dentro da outra. Então, eu consigo ter conectividade entre as tabelas. Então, o banco de dados é isso. É o conjunto das tabelas mais a sua conectividade. Isso é o banco de dados. Aí, o próximo elemento nessa hierarquia é a própria tabela. Dentro dessa tabela, o próximo elemento é o registro. Um único registro com as suas colunas derivadas. Um único registro pode estar dividido em colunas, em um campo. Então, tem o banco de dados é um conjunto de tabela. Uma tabela é um conjunto de registros. Um único registro, possui vários campos. E um campo é uma informação, um dado gravado através de um espaço na memória do computador, no caso um byte. Isso aqui ele fica no HD, né? HD ou no memória SSD, seja lá qual for o tipo de dados. Vai gravar no formato de byte, que na verdade são 8 bits. Cada byte é um 8 bits, então eu preciso de um monte de bits para gravar uma informação
pode ser que tenha mais de 1 byte ou vários bytes, certo? Essa hierarquia é muito interessante saber como é que está gravada as coisas no banco de dados. E também tem aqui tem um único bit, né? E também tem a formatação desse campo aqui, né? Porque esse campo aqui, ó, aqui é texto, mas ele também pode ser numérico, ou ele pode ser data, ou ele pode ser um booleano. Booleano quer dizer o quê? Um valor lógico que é 0 ou 1. E assim por diante. Essa aqui é a característica de um banco de dados. Bom, na parte da interface, as características da interface são: o objetivo da interface é ser intuitivo e amigável, ou facilmente manipulável. É fácil de mexer. Veja, por exemplo, como os celulares ganharam interface amigável, que qualquer pessoa hoje pode mexer no celular. Pessoas idosas conseguem mexer, conseguem acessar uma receita de bolo, ver a foto do netinho. É porque a interface foi simplificada, que a interface ficou amigável. Então o papel do cara que desenvolve isso aqui não é só criar um design, é criar uma interface amigável e fácil de utilizar, que seja simples e direta, que tenha desenhos, imagens que possam remeter a alguma coisa e que a operação seja realizada com o menor número de comandos. Então quanto mais simples a interface, acredite, mais complexo é o seu desenvolvimento. Por quê? Porque para eu deixar as coisas simples eu preciso programar mais, desenvolver mais complexo. Se tá difícil de mexer é porque programaram pouco, porque a programação foi mais simples. Acredite nessa equação. Bom, ainda sobre interface, né? O que acontece? Eu tenho um banco de dados que é único, como a gente viu. O banco de dados pode ser acessado por múltiplas plataformas. E aí eu tenho múltiplas janelas, que pode ser até diferente uma da outra. Eu posso ter uma janela para o nível estratégico, outro para o tático, outro para o operacional, totalmente diferente, mas todas acessam o mesmo banco de dados. Além disso, eu posso ter várias interfaces, uma para celular, outra para tablet, outra para tela grande, outra para tela de notebook, mas todos fazem a mesma coisa. Talvez tenha alguma diferença, todos acessam os mesmos dados. Sobre a programação especificamente, agora eu vou entrar um pouco mais técnico aqui na parte de programação. O que um programador tem que realmente fazer aqui? Então, o programador, ele codifica em uma linguagem, ele usa lógica de programação. A estrutura da lógica de programação é rígida. Como eu já disse, ele vai ter que escolher uma linguagem. Aqui, C#, Java, dependendo da plataforma também, dependendo da plataforma, web e tal. Ele vai ter que usar lógica, se, senão, repetição e outras coisas aqui que envolvem lógica de programação. Então, vocês não estão estudando isso, mas é um estudo importante. A estrutura de um programa é sempre rígida, quer dizer, ele vai codificar num código, esse código tem que ser exatamente na linguagem certa, sem erro, sem uma vírgula, perfeito. Claro, perfeito do ponto de vista do compilador. Ele vai definir e executar entradas, processamento e saída, né? Coisas que vão entrar pelo teclado, pelo mouse, coisas que vão entrar pelo leitor de código de barras, coisas que vão entrar pelo RFID. Ele vai definir isso. Ele vai definir os processamentos e a saída. Vai sair pela impressora, vai imprimir uma etiqueta, ou vai mostrar na tela, ou etc. E o compilador ou interpretador transforma em código de máquina. Código de máquina é binário. Binário, que a gente não entende exatamente. Então o que vai acontecer aqui na verdade? Olha lá, eu tenho o código fonte e ele, através de um compilador, é um programa também, que sabe interpretar isso aqui
e transformar nisso aqui. Esse é o compilador. E aí, quando ele virar isso aqui, o computador consegue ler e escrever alguma coisa na tela, tipo hello. Certo? Esse é o processo de programação. Então, você tem que conhecer aqui uma linguagem para fazer o código fonte e gerar o código de máquina ou binário, que é esse cara aqui. É ele que vai ser processado pelo computador realmente, certo? Essas são as etapas de programação. Então, olha quanta coisa envolve para fazer isso. Gostaria de aprender a como realmente fazer isso? Como codificar alguma coisa? Então nós vamos ter uma experiência aqui. Para a próxima vez, na próxima aula, nós vamos realizar uma atividade prática de desenvolvimento de sistemas. Legal, né? O que nós vamos fazer então? Próxima aula, aula prática. Nós vamos então usar um software que dá para fazer tudo nele só. Sabe que software é esse? É um software bom para a gente brincar de aprender a programar. É o Access. Access é para você criar um banco de dados, mas é um aplicativo simples, não é para criar um banco de dados complexo. Mas a gente consegue brincar de criar um banco de dados, de criar uma interface e de criar uma codificação para ele. Então, é um jeito simples de a gente aprender uma boa parte das etapas aí. E é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Nada complexo, porque a ideia não é vocês se tornarem programadores, mas se vocês se interessarem, quem sabe vão pesquisar mais sobre isso. Mas vocês vão entender a pegada que é a programação. Muito legal essa atividade que a gente vai fazer na próxima vez que a gente se encontrar. Tá bom? É isso aí, pessoal. Então, tô ficando por aqui. Deixa eu usar aqui, ó. Tô ficando por aqui e a gente se vê por aí. Até a próxima!